Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, então vamos voltar agora, né, para uma segunda parte dos nossos vídeos aqui. A gente vai incluir eles dentro das playlists, mas olha só, quero falar para vocês então que nós vamos resolver alguns exercícios aqui também para praticar tudo aquilo que a gente tem visto nas nossas aulas. Porém, queria antes já destacar, né, em respeito até aos colegas que produzem materiais aí da internet, eu coloquei ali em cima, né, as fontes que eu usei, peguei de 2 sites e mais um terceiro exercício que a gente vai resolver no próximo vídeo, que é uma questão do Enem, tá? Mas aí eu explico para vocês com mais calma. Nesse vídeo de agora eu quero resolver algumas questões aqui, então, para a gente trabalhar e pegar essa parte inicial de frações. A gente vai evoluindo também nos exercícios, eles vão ficar nas playlists, né, na verdade, logo após ali os exercícios das aulas, para vocês poderem acompanhar bem direitinho, tá? Então vamos lá, o primeiro deles aqui a gente tem o seguinte, né? Que as árvores de um parque, então, estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Então os caras botaram em distâncias iguais. Por que eles fazem isso, né? Porque a gente sabe também que as frações a gente divide em partes iguais. É importante essa questão aqui, né? Para a gente entender melhor o nosso contexto aqui das frações e poder aplicar aquilo que a gente vinha conversando. Então, de acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Olha só, como é que a gente vai organizar essa questão, tá? Nós temos aqui a distância, então, que ele quer comentar com vocês, né? Que é essa parte aqui, que a gente vai dividir, tá? Ele quer saber essa distância aqui, quanto que representa. Porém, se tu analisar bem, a gente vai perceber que toda ela aqui foi dividida em pedaços. Então, é importante ver certinho quantos pedaços nós temos. Esse pedaço que ele está trabalhando ali é um pedaço apenas, tá? Da segunda para a terceira árvore, aqui tem outro pedaço, aqui mais um e aqui mais um. Então, eu vou separar o número total de pedaços que nós temos aqui, tá? Então, esse primeiro pedaço aqui vai contar como 1, 2, terceiro pedaço, quarto pedaço e 5 pedaços. Ou seja, essas árvores foram divididas, né, em distâncias que tem um total de 5 distâncias no total iguais entre elas, e a primeira árvore ela representa uma distância apenas. Ou seja, da primeira para a segunda árvore, nós teremos um total, né, de 1/5, tá, galera, da distância. Se fosse, por exemplo, da árvore 1 até a árvore 3, aqui, digamos assim, né, da árvore 1 aqui até a árvore 3, nós tínhamos, então, 2 pedaços, tá? Então, o que importa é o número de pedaços e não a distância que nós estamos percorrendo ou o número de árvores, né? Nós teríamos que tomar cuidado, porque a distância da primeira para a segunda ela corresponde a uma unidade das 5 que nós dividimos ali, e não a 2, né? Que poderia confundir vocês e a gente colocar 2 por conta de termos ali, no caso, 2 árvores, tá? Então, 1/5 é essa resposta. Até assim, ó, o que eu acho legal de vocês fazerem? Agora eu não comentei no início do vídeo, mas acho que vocês podem seguir essa linha. Eu falo a questão aqui, eu leio o enunciado, vocês tentam resolver. Aí depois tu solta o vídeo, dá um play e aí tu vê a resolução, tá? Eu acho que assim fica legal e aí vocês podem praticar e tentar antes de eu dar essas respostas, né? Então aí, se quiser, nesse momento pode ler comigo aqui, depois dar um pause aí, né? Pode apertar no espaço até, inclusive, para dar um pausezinho aí e depois tentar resolver, tá? Observe a barra de chocolate a seguir e responda quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra. Bom, esse é o momento de dar o pause aí, tá? Quem não deu pause vai fazer aqui comigo, então eu tenho que dividir de alguma forma essa barra em 6 pedaços. E o único jeito que eu estou vendo de dividir em 6 pedaços seria então a gente dividir dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar azul aqui, porque acho que a caneta azul vai dar para enxergar melhor. Então, eu vou dividir aqui, ó, em 6 pedaços. Um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços aqui, 5 pedaços e 6 pedaços. Tá, mas Guedes, por que tu tá fazendo isso? Porque olha só, quando a gente olhou lá para aquele númerozinho que está escrito lá no enunciado, os 5/6, tá? Esse nosso 5/6 aqui significa que eu vou ter que dividir em 6 pedaços iguais e consumir 5 deles, tá? Então, por isso que a gente tem que achar uma forma aí de dividir esse chocolate em 6 pedaços iguais. Agora, mais do que isso, né? Eu tenho que ver o seguinte, ó. A gente tem os 6 pedaços iguais aqui, ó. Ou seja, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós conseguimos os 6 pedaços iguais. Eu vou consumir 5 desses pedaços aqui. Só que tem que tomar cuidado que cada pedaço que eu consumir tem 3 quadradinhos.
E a pergunta é o seguinte, observe a barra de chocolate e responda, quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5 cestos da barra? Então nós temos aqui 5 cestos seriam 5 quadradinhos, onde cada um deles, né, 5 pedaços, melhor dizendo, onde cada um desses pedaços tem 3 quadradinhos. 5 vezes 3 dá 15 pedaços aqui que nós vamos consumir, beleza? Espero que vocês estejam acompanhando aí, né? Espero que tenham conseguido. Quem parou para fazer, espero que tenha conseguido fazer aí, para a gente poder, então, ir praticando, né? Agora, um exercício desses iniciais também, que a gente vinha comentando, são sobre as frações próprias e impróprias. Aqui entra até um conceito que a gente pode retomar, que é o de fração aparente, tá? Foi uma questão que eu peguei ali da internet, então, como eu comentei com vocês, né? Qualquer coisa, voltem no link lá em cima. Essa questão aqui a gente tem o seguinte, tá? Analise as frações a seguir. Deixa eu até botar aqui, a primeira ali, a número 1, ela é 9/5, tá? Caso alguém não esteja enxergando aí. A segunda, ela é 9/3, já vou escrever aqui. E a terceira fração ali, ela é 1/3, tá? Galera, olha só, a gente tem que classificar ali essas frações, tá? Em próprias, impróprias e aparentes, tá? Deixa eu só dar um pouquinho para baixo ali para não ficar no nosso logo. O que a gente tem na primeira ali, tá? O 9/5, olha só, nós temos um número onde, que nem que a gente conversou nas aulas anteriores ali, nos vídeos, qualquer coisa, vai lá na nossa playlist, busca ali, né? Eu acho que o Alisson vai botar o card aqui, né? Lá no topo, é isso, apontei certo, lá no topo, no cantinho, aparece o card fazendo o link para essas aulas aí, né? Se ele, coitado, ele vai ter que assistir toda a aula, azar é o dele, tá? Aí ele bota o cardzinho para vocês lá e a gente tem, então, um acesso ali para ir na aula, caso tu fique com alguma dúvida de frações aparentes, tá? Agora, olha só, este numerador aqui, ele é maior do que o denominador, tá? Essa fração, ela é considerada imprópria, tá? Então, tu poderia, inclusive, já arriscar, né, as duas aqui, primeiras, e a terceira também, porque essa fração, ela com certeza é imprópria, tá? O conceito de fração aparente, tá? Ele vem para dizer sobre frações que são impróprias, mas que a gente consegue fazer a divisão, tá? No caso 9/3, pessoal, ele é uma fração imprópria se eu levar o pé da letra. Porém, se eu dividir 9/3 ali, dá 3. Então, essa fração é uma fração que ela é aparente, tá? Porque aparentemente ela é uma fração, né? Mas ela é, na verdade, então, um númerozinho ali que é o 3, tá? Porque 9 divididos por 3 dá 3. Outro exemplo seria 15/5, por exemplo, 20/4, todos esses números que eu consegui fazer a divisão de uma fração imprópria. Não é simplificação, tá? É uma divisão mesmo. É porque a gente tem uma fração aparente, tá? Então, a gente já ficaria ali, né, nesse caso, com a letra D, né? Que seria imprópria, aparente. E a última, então, ela é própria. E nesse caso, é fácil de perceber, porque o nosso numerador, ele é menor do que o denominador. Então, de fato, essa é uma fração que é considerada própria, beleza? Então, espero que tenham conseguido aí, espero que tenham lembrado desses conceitos, né? E a gente vai seguindo para fazer mais exercícios para vocês, tá? Esse daqui, por exemplo, é um bom exercício que vai introduzir a nossa próxima videoaula, que vai ser um exercício que eu vou resolver do Enem, que é um exercício bem legal, e que eu vou gravar uma videoaula especificamente só para essa questão, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, durante a eleição de síndico de um condomínio, 1/3 dos moradores votou no candidato A e 2/5 votaram no candidato B. A fração que representa o número de eleitores que não votaram em nenhum dos candidatos é... Bom, primeiro de tudo, qual é o grande problema dessa questão que nós temos aqui? Eu tenho 1/3, tá? E 2/5. Esse 1/3 e 2/5 nós temos denominadores diferentes, então eu não consigo comparar essas frações ainda. Eu vou precisar fazer ou o MMC ou adaptar aqui, tá? Se tu quiser, pode fazer o MMC lá no cantinho, tá? Entre 3 e 5, assim, bem rapidinho. Tu vai ver que divididos por 3 dá 1 e 5, e divididos por 5 dá 1 e 1. E aí eu resolvo o meu problema, 3 vezes 5 dá 15. Então, o menor dos múltiplos em comum desses números, que a gente também tem videoaula falando sobre isso, tá? Se quiser, acessa lá, eu falei sobre MMC para resolver essas operações de frações e até mesmo comparação entre frações. Agora a gente vai botar num mesmo denominador para poder comparar esses valores, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que pegar o nosso 1/3 aqui, o nosso 2/5, e transformar num número que tenha o nosso 15 ali no denominador, tá? E aí eu vou ter esse númerozinho no denominador, que é 15, e agora os dois estão divididos por 15. E agora eu consigo comparar quanto que eles, quanto que vai, na verdade, ter de pessoas ali que votaram nos candidatos, tá? Então, olha só,
Esse 3 aqui, para chegar no 15, eu multipliquei por 5. Então, eu tenho que fazer a mesma multiplicação por 5 para chegar no nosso numerador ali, tá? Então, vou botar em vermelho mesmo ali, tá? 1 vezes 5 é o próprio 5. Já na fração de baixo, nós temos, tá, que 5 para chegar no 15 eu multipliquei por 3, então em cima eu tenho que multiplicar por 3 também. Lembrando que para eu fazer uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? E aí eu tenho 2 vezes 3 ali, que vai dar 6, tá, galera? E aí esse 6 aqui agora eu consigo comparar. Porque assim, ó, eu tenho duas novas frações, tá? A primeira é 5 15avos, que é como se eu tivesse agora 15 pessoas, tá? E a outra é... Opa, a outra não é 5, não, é 6 15avos. Agora, se fossem 15 pessoas, né? Eu tenho como comparar, porque daí 5 votaram em um e 6 votaram no outro. Então, a grande verdade é que dessas 15, 5 mais 6 votaram nesses dois caras ali, tá? Então, 11 pessoas votaram nesses aí. Tá dividindo por quanto, pessoal? Tá dividindo por 15. Então, é como se fosse 15 no total, tá? Então, dessas 15 no total, 11 já votaram. Ou seja, tem 4 pessoas de 15, né? 4 15avos, que não votaram em nenhum desses dois candidatos, tá? Então, assim, pessoal, peguei 3 questõezinhas ali que, né? Não, agora nem sei se foi 3 ou 4, foi 1, 2, 3, 4 questões. Falei 3, mas foram 4 questões ali para a gente trabalhar, então, né, nessa ideia aí de frações mesmo e operar com o que a gente vem conversando nas últimas aulas. Então, eu espero que vocês tenham conseguido aí, né? Eu vou deixar a sugestão que nos próximos vídeos de exercícios vocês deem o pause ali antes de eu começar a resolver, para tentar fazer, e depois vocês pegam a resolução comigo ali, acompanham, ver se eu fiz o mesmo raciocínio, enfim, se eu fiz um raciocínio que vocês não pensariam. A ideia é ajudar vocês. E aí a gente para por aqui, eu vou fazer uma outra aula sobre isso, mas nessa próxima aula eu vou resolver uma questão do Enem ali que é bem legal para vocês, daí tem bastante trabalho para fazer, e aí a gente resolve ela, fechou? No mais, obrigado pela aula, então a gente vai para a próxima, né? Não sai, não fecha, vai para a próxima aula aqui e eu te aguardo, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha nas playlists, ficou com dúvida, e um beijo e até a próxima.